Pessoal, graça e paz, boa noite para todo mundo. Graças e paz. Nós estamos aí com a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dinâmica, aqui na área de casa, né? Bem descontraído hoje, com certeza você vai ouvir aí alguns pássaros, o galo do vizinho, você vai ouvir uma moto ou um carro passando aí na rua, mas fica tranquilo que está tudo em ordem. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Abraão, já lá em Gênesis 12, tirar algumas lições importantes, muito valiosas para a nossa vida. Amém. Amém? Para a nossa vida. Vamos lá. Queridos, vamos ler então Gênesis capítulo 12. Antes disso, vamos orar, né? Vamos falar com o Senhor agora e vamos estar colocando a nossa vida diante do Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos aqui refletindo na tua palavra. O Senhor nos ajude a ter crescimento, que essa palavra traga em nós mudança de atitude. Amém. Nós nos posicionamos aqui agora para poder ser dirigido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 3, que vai ser hoje um texto basezinho para a gente caminhar aqui na vida de Abraão. O Senhor diz lá em Gênesis 12, de 1 a 3, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe o que eu lembrei agora, amor? Lembrei do Wesley e da Marielle. Wesley é engenheiro civil, muito bem na profissão dele lá no interior de São Paulo, ali na região. E também ele tocava na banda Morada, que a nossa galera aqui da igreja, Ministério Morada, o pessoal gosta muito do Ministério Morada. A Marielle, sua esposa, é farmacêutica, trabalhando também, mas havia um chamado e um propósito no coração desse casal, que eles iriam fazer missões. Então chegou um momento da vida do Wesley e que o Senhor falou muito forte com ele deixou tudo. Ele deixou a vida em São Paulo, né, uma vida num lugar top, né, a região de São Paulo onde ele morava. Ele deixou a sua família, ele deixou ali o seu emprego de engenheiro, e ele também deixou a banda que estava em ascensão, que estava crescendo muito, né, o Ministério Morada, hoje conhecido em todo o Brasil. E eles, os dois juntos, ela também deixou a farmácia onde ela trabalhava, ela deixou a família dela aqui no Mato Grosso, e eles foram para o Piauí e estão lá no Projeto Sertão hoje, trabalhando para Jesus ali, sendo sustentado por pessoas, por amigos, e estão lá, deixaram tudo para fazer a obra. Então, quando a gente olha para a história de Abraão, nós vemos muita coragem nele, de deixar tudo para poder fazer a vontade do Senhor. Não é uma coisa fácil. É só quem tem um chamado no coração que consegue realmente atender a esse pedido, a essa convocação maravilhosa. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, tem aquele texto que fala sobre o homem rico, o jovem rico que chega até Jesus, e ele fala: Senhor, meu bom mestre, o que eu faço? O que é preciso para ter a vida eterna? E aí o Senhor fala assim: você obedece aos mandamentos? Ele fala assim: desde que eu era ainda criança, eu obedeço os mandamentos. Aí o Senhor fala para ele: então, pega o seu dinheiro, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí aquele jovem abaixa a cabeça e ele vai embora. Por quê? Porque no coração dele havia algo que ele não conseguia deixar, algo que
o prendia, que o impedia de cumprir o seu chamado. Talvez o Senhor tenha chamado você. Talvez o Senhor tenha um propósito maior na tua vida, ou na vida de um filho seu. Não impeça aquilo que Deus tem feito, tem chamado. Porque se o Senhor está chamando, Ele é o Deus que capacita, se você acha que não tem capacidade. Ele é um Deus de provisão. Ele que vai sustentar você onde você estiver. E Ele é o Deus que cumpre a sua promessa. Nós vamos ver no caminhar aqui da vida de Abraão que o Senhor foi fiel em tudo o que Ele prometeu para Abraão. Pensa você ter que deixar tudo, ir para um lugar desconhecido. Foi isso que Abraão fez. Ele foi realmente um homem de muita coragem. Por isso que talvez o Senhor ali tenha o chamado para essa obra, porque sabia que ele tinha um coração muito corajoso. Amém? Amém. Nós vemos então aqui que o Senhor continua chamando pessoas. Eu, por exemplo, o Senhor me chamou para esse trabalho aqui na região. Em 2010 eu subi para cá, para Santo Antônio de Fontoura, como missionário. Fiquei ali uns 3 anos como missionário, depois que eu me casei com essa linda mulher, a minha pastora. Aí logo eu fui ordenado pastor ali também em Santo Antônio de Fontoura. Um grande aprendizado. Deixei também para lá a minha família. Fiquei a 1.100 quilômetros de distância ali da minha família. Mas como a palavra do Senhor diz, quando você obedece o chamado, você ganha uma família muito maior. Mais mães e pais, mais avós, mais irmãos, né? Porque onde nós vamos, nós estamos dentro da família do Senhor. Você está cuidando de pessoas, mas o Senhor está cuidando de você. Da mesma forma, Ele é fiel para cumprir, para abençoar a gente no chamado. Amém, meu amado? Então, quando ele foi obediente, foi fiel a esse chamado, o que acontece? O Senhor o guia agora por caminhos. Ele sai de Ur dos Caldeus, que era a região onde ele passou a morar, e ele vai andando, peregrinando pela terra, anda pela terra de Canaã, onde depois Isaac e Jacó, seus descendentes, pisariam. Então ele começa a caminhar ali nesse trajeto de peregrinação. Não é muito simples ser fiel ao Senhor. Muitas vezes no meio da caminhada vai ter dificuldades. O caminho do Senhor, ele é o mais excelente. Mas como Jesus ensina, ele é apertado. Ele é difícil. E ali então, em vários momentos, Abraão teve dificuldades, né, amor? Quando a gente lembra da história dele ali, vários momentos ele passa por dificuldade. Uma delas, por exemplo, é quando Ló se separa dele e Ló toma um outro caminho e vai morar perto de Sodoma e Gomorra. E depois de um certo tempo, passa ali um bando de reis e luta contra aquele povo e leva cativo o sobrinho dele, Ló. Então Abraão tem que juntar seus funcionários, 2 amigos dele, vão em busca daquele parente, Ló e da família de Ló, e traz eles de volta ali em segurança. Momentos complicados. Outro momento complicado da peregrinação dele é que quando ele passa pelo Egito, ali ele pede para a esposa dele, olha, fala para esse povo aí que eles são muito violentos e perigosos, fala para eles, por favor, que você é minha irmã, que você não é minha mulher, você é minha irmã. E, na verdade, o que Abraão fala aqui era uma meia-verdade. Ele estava ocultando um fato. Na verdade, Sara era meia-irmã dele, era parente dele, tá? Aqui na história, que a palavra do Senhor nos relata. Mas com medo de morrer, porque a palavra do Senhor diz que Sara
apesar da idade, era muito bonita, e ele mesmo assim preferiu, né, para escapar, para tirar o couro dele desse momento complicado, de passar essa imagem que ela era só uma irmã. Depois o Senhor deu um sonho para esse faraó, ele soube de tudo para esse rei, e aí o rei liberou ele e liberou Sara para ir embora, e o faraó, o rei, nem tocou na mulher dele, graças a Deus. Mas que situação difícil. Muitas vezes, no meio do chamado, algumas coisas vão ser difíceis, vão apertar. Nem tudo é flores dentro do chamado, mas nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor determinou no nosso coração, no seu chamado. A palavra do Senhor diz que quando Abraão foi chamado, lá em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. Então, nem a idade, na verdade, é um impedimento para a gente poder cumprir o chamado do Senhor. Nada. Pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma pessoa mais velha. Samuel foi chamado ainda criancinha para estar ali servindo ao Senhor, e Deus já falava com Samuel, ainda uma criança. Então Deus pode usar uma criança, um jovem e um adulto para fazer uma grande obra, porque a vontade do Senhor é abençoar. Eu abençoarei as nações através da sua família. Amém? Você crê que você está vivendo o chamado de Deus para a tua história? Você crê que você está vivendo a vontade do Senhor para a tua vida? E agora eu quero abrir um espaço aí para a criançada, né? Para a galerinha que está aí junto, aí na sala, aí no quarto, participando aí desse momento da EBD, na nossa Escola Bíblica Dinâmica. Eu quero que você responda aí, você vai colocar lá, e eu quero que os pais não ajudem, hein? Tem que ser as crianças mesmo. Em que livro da Bíblia está relatado a história de Abraão? Papai e mamãe não pode ajudar. O filho vai responder, pode responder lá no Facebook, ok? Pode deixar lá, depois nós vamos ver, aí vamos ver quem acertou. E aproveitando esse momento, nós vamos aí louvar ao Senhor com o cântico Eu Vou. Voltando aí para a nossa EBD Dinâmica, Escola Bíblica Dinâmica, aprendendo a palavra juntos aí, nesta noite, né? Vamos continuar a história de Abraão, dando uma pincelada aqui na história dele. Não vamos nem se aprofundar muito pela extensão, pela riqueza da história de Abraão. Vamos pegar apenas uma partezinha hoje, para a gente tirar, extrair algumas lições importantes para a nossa vida. Então, Abraão segue o chamado do Senhor, passa dificuldade em alguns momentos, por estar dentro desse propósito. Às vezes a gente pensa que porque é filho de Deus não vai passar problemas, não é verdade. Se você está dentro da vontade do Senhor, muitas vezes você vai passar por lutas, crises e guerras, porque você está obedecendo ao Senhor, mas em tudo isso nós vamos ser mais que vencedores, porque nós temos ali o Senhor do nosso lado. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Então vamos falar do momento ali que o Senhor, ele pede para Abraão fazer um sacrifício. Durante a caminhada de Abraão, em vários momentos ali, o Senhor testa aquela fé. Não porque o Senhor não sabia. Eu acredito que toda vez que o Senhor nos testa, na verdade é para revelar como realmente nós estamos. E ali ele pede para Abraão sacrificar alguns animais. Então ele pega alguns animais ali e conforme a vontade do Senhor foi pedido, exigido, e ele coloca ali numa mesa aqueles animais sacrificados e ele ali aguarda a orientação do Senhor. Fica ali aguardando. Fez, ficou o dia inteiro ali aguardando. A gente nota que realmente Abraão era o cara da fé. Ele cria. Quando o Senhor mandava fazer as coisas, ele obedecia.
Inclusive aqui no capítulo 15, Gênesis 15, nós vamos ver isso, que Abraão, ele é considerado justo pelo Senhor, porque ele creu naquilo que o Senhor falou. Aqui em Gênesis 15 foi onde o Senhor chama ele para fora da tenda de noite e fala: olha as estrelas. Assim vai ser a sua geração. E Abraão creu, acreditou em Deus, ele não tinha ainda nenhum filho. Mas ele resolveu acreditar, ter fé em Deus. E isso agradou muito o coração do Senhor. Aqui, queridos, algo muito forte no coração de Abraão é a fé. E é isso que nós precisamos reter na nossa vida. É pela fé que nós somos curados. É pela fé que nós somos salvos. Nós oramos pela fé porque nós não estamos vendo Deus. Então, toda vez que você ora, você está exercitando a fé no seu coração. Então, durante aquela confirmação ali de Abraão fazendo aquele sacrifício, ele expõe aqueles animais e fica ali cuidando, vigiando, para que nenhuma ave de rapina viesse. Ele tem ali uma visão. Vamos ler esse trecho? Gênesis capítulo 15, do 13 ao 18, fala assim, que então o Senhor disse a Abrão: seja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças daqueles animais. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei a esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. Deus é um Deus de aliança. Querido, preste atenção numa coisa. Deus, ele pega Abraão, tira ele de Ur dos Caldeus, no meio de uma nação idólatra, como é conhecida aquela região por escavações. Ali é conhecido como a região da lua. O Deus que era cultuado ali era o Deus da lua. E entre os outros centenas de deuses que haviam ali, que eles têm descoberto, o Senhor separa Abraão. Sai do meio de seus parentes, vem para mim, eu vou cuidar de você. Olha que forte isso aqui. O Senhor o traz com certeza porque lá no coração dele havia fé. Essa era a semente que Deus esperava. E aqui no sacrifício que Abraão ouve a Deus, a aliança aqui do Senhor é firmada. Deus, ele ama pessoas que têm compromisso com ele, que ouvem a sua voz, que o atendem. Pessoas que caminham junto com ele. A essa vida de Abraão, queridos, ela é um espelho para que a gente possa viver igual a ele. O Senhor também nos chama para sair daquele ambiente que a gente vivia antes, para a gente poder ter uma aliança com o Senhor. Quando a gente recebe a Jesus, nós temos essa aliança. E as coisas começam a ser transformadas dentro de nós a partir desse momento que a gente tem uma firmeza no Senhor. Muitas vezes será necessário que a gente também faça sacrifício. Tem pessoas que dizem assim: Jesus já fez todo o sacrifício na cruz. Amém. É verdade. Tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez por nós. Mas há um sacrifício, vamos dizer dessa forma, que é só eu, é só a pastora
daqui a um tempo é só o Natan que pode fazer por si mesmo. O Senhor fala em Marcos capítulo 8, verso 34, que aqueles que querem ser o seu discípulo, é uma opção, é uma escolha. Ele fala assim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue, me acompanha. O chamado que o Senhor fez a Abraão no passado, deixa tudo, Abraão. Você tem coragem? Você tem coragem de deixar os seus parentes, de deixar as posses que vocês têm e de me seguir para um lugar incerto, para um lugar às vezes de dificuldades, um lugar desértico? Mas lembre-se que você estará comigo. Quando a gente decide a seguir aqui em Marcos 8, a orientação de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, nós começamos a peregrinar assim como Abraão. Nós deixamos a nossa zona de conforto. Nós deixamos hábitos e vícios do passado e começamos a experimentar as coisas novas que Deus tem. E Deus tem muitas coisas novas. Qual é o sacrifício que Deus tem pedido para você? Quer falar alguma coisa, pastor? Eu tava me lembrando da história de Eliseu, né? Todos os grandes homens que Deus chamou na Bíblia, ou exigiu-se um certo sacrifício, Verdade. ou um certo tipo de mudança, né? De uma certa forma, uma entrega, né? Amém. Eliseu também teve que deixar a sua família, né? Para ele seguir o chamado, né? Ele teve que deixar seus bois, ele teve que deixar suas carroças, ele queimou tudo para que ele não tivesse nada mais para olhar para trás, né? A gente vê, Abraão foi chamado para deixar toda a sua parentela. Ló era parente de Abraão, né? E a gente vê que Deus muitas vezes nos pede algumas coisas, não porque muitas vezes tem certo tipo de coisa que vai nos impedir de crescer ainda mais. Eu fico olhando, por exemplo, para a mulher de Ló. A mulher de Ló não conseguiu deixar as coisas para trás. Porque naquele momento, quando Deus falou para eles, vai embora, Sodoma e Gomorra, quando queimou, Deus destruiu aquela cidade, Deus ainda salvou a família de Ló por causa de Abraão. Porque Deus amava muito Abraão, né? E Deus falou para eles, vai e não olha para trás não. Mas o que a mulher de Ló fez? Olhou para Ela trás. olhou para trás. Por quê? Porque ela amava aquilo que estava queimando lá. Então, talvez por que Deus falou para Abraão se separar deles? Porque talvez Abraão, né, não era o propósito de Deus para Abraão estar junto ali. Porque olha aquela mulher, ela não conseguia deixar as coisas do mundo, aquilo que ela amava para trás. E Deus muitas vezes nos chama para nos separar. Eu vejo o chamado de Abraão como uma separação. Eu quero você para mim, eu vou te separar, né? Tirar dessa terra de idolatria. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos separar desse mundo. Quer tirar nós dessas contaminação, dessas coisas, mas nós não podemos olhar para trás. Aí é que está o sacrifício. O sacrifício hoje não é eu matar um boi, mas é eu sacrificar as minhas próprias vontades, não olhar mais para trás, deixar tudo pelo Senhor. Porque tem pessoas que não conseguem, como você falou, que o chamado de Deus não tem idade, né? Eu sou muito nova, só tenho 22 anos. Mas tem pessoas que não conseguem largar e deixar tudo. Não é fácil, realmente não é fácil esse sacrifício de largar tudo e seguir realmente o que Deus tem. Muitas vezes eu sinto falta dos meus pais, só que eu não olho para trás. Eu sinto falta, mas eu sei que eu preciso seguir em frente. Então, você, até mesmo você que é jovem, né? Você que talvez jovem está aí assistindo essa EBD, não tenha medo de seguir Jesus e de deixar as coisas do mundo para trás. Às vezes você fica com medo de deixar e sentir falta. Deus vai suprir todas as suas necessidades, conforme você precisa, assim como Deus supriu todas as necessidades de Abraão. Deus fez, olha como Abraão é chamado, é o pai da fé, o pai de muitas nações.
Então Deus vai suprir suas necessidades. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que Deus está pedindo para você deixar para trás, porque vale muito a pena, né? Amém. E o que será que Deus tem pedido para você deixar para trás? O que tem atrapalhado? O que tem tirado você do foco do Senhor? Cara, Deus quer te levar para caminhar por caminhos fantásticos. Aquilo que Abraão viveu é extraordinário. Ele teve um filho com 99 anos. Sara tinha 90, tinha 100, vamos dizer assim. Uma coisa interessante, né, de Abraão e seus filhos. Abraão conquistou, ele abriu o caminho para a geração seguinte, que eram os seus filhos, porque ele era o pai da fé. Então ele deixou todo, né, ele se negou. Então os pais, né, às vezes nós precisamos tomar uma decisão de sacrifício e pagar um preço para que os nossos filhos recebam uma herança melhor do que muitas vezes nós recebemos, né? Nessa questão de vida com Deus, de busca ao Senhor, ensinar o filho no caminho. Abraão abriu esse caminho para a geração seguinte, né? Porque ele foi o pai de muitas nações. Glória a Deus. Às vezes o nosso caminho egoísta agora, a gente levando uma vida cristã, lambuzada, bagunçada, isso vai ter um reflexo na vida dos nossos filhos. Quanto melhor, mais perto de Deus você andar, seu filho, ele olha para você como seu exemplo. Você mãe, você pai, vocês são heróis. Você não pode quebrar aquilo que o Senhor quer fazer através de você para usar pela sua família, porque Deus é Deus de gerações. Amém? Olha aqui, então, o Senhor nos chama para um tempo de santidade, queridos. Olha, vou dizer uma coisa para você. Para muita gente, o que está aqui em Gálatas 5, 19 a 21 é um sacrifício. Talvez você vai olhar para essa lista que eu vou ler agora, são vícios que você tem, são coisas que te dominam, que te desgovernam. O Senhor fala assim, Gálatas 5, 19 a 21, que as coisas que são da natureza humana e que a nossa carne produz, é imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Talvez a sua área fraca é a área da imoralidade. Adultério, fornicação, prostituição. Você tem um problema sério nessa área de lascívia. Aqui fala sobre idolatria, feitiçaria, hostilidade, pessoa brava, hostil, discórdia, gente que causa sempre confusão, ciumento, querendo ter as coisas dos outros. Aquelas pessoas que têm acesso de raiva, elas perdem o controle e é capaz de matar. Os ambiciosos que querem ter as coisas a qualquer custo. As dissensões, que são divisões que a pessoa causa. Pessoas que onde ela chega, ela causa separação. Inveja, bebedeira. Tem gente que é invejoso demais. É cheio de... A pessoa gosta só de beber e vive caindo por aí. Aquelas pessoas que gostam de festas desregradas, aqui fala também. Aquelas festas onde a bagunça mesmo. E o que o Senhor fala? Quem pratica, quem vive na prática dessas coisas, não vai herdar o reino dos céus. Quer dizer, não tem parte com Deus. Olha que interessante que fala aqui no início. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são claros. Que são todas essas coisas que você falou. Então, quando você segue a sua natureza, olha a diferença de Abraão e do jovem rico, né? Abraão decidiu seguir o Senhor. Ele sacrificou tudo e decidiu seguir o Senhor. Ou seja, na vida de Abraão, ele não tinha isso aqui. Ele não tinha esses resultados, porque ele decidiu seguir o Senhor. Mas com certeza aquele jovem rico que teve dificuldade em seguir o Senhor e sacrificar por causa da riqueza, essa era a fraqueza dele. Cada um de nós temos a nossa fraqueza, né? Exatamente. Eu tenho o meu muro baixo, o pastor tem o muro baixo dele. Infelizmente, o Natan também vai ter o muro baixo dele. Você tem o seu.
O muro baixo daquele jovem rico era a riqueza. Então, com certeza, ele vivia segundo os desejos da natureza humana. Então, com certeza, ele tinha essas coisas na vida dele. Imoralidade. Então, nós precisamos... Aqui entra o negar a si mesmo. É eu negar viver segundo a minha natureza, segundo a minha vontade. E eu escolher viver a vontade do Senhor, né? Sacrificar a mim mesmo, né? As minhas próprias vontades. Glória a Deus, queridos. Olha o tanto de coisa que a gente pode aprender aqui, dando uma pincelada no início da história de Abraão, sabe? Então eu quero que você olhe aí, quais são os vícios, o que tem atrapalhado, talvez está dentro dessa lista que você precisa aprender a negar a si mesmo. Eu lembro de uma coisa interessante que o meu cunhado, Frank, ele falou em uma pregação uma vez: as guerras que eu não vencer, meu filho terá que lutar. Então, às vezes você tem dificuldades, mas aquilo que você venceu, o teu filho não vai precisar mais lutar aquilo. Então, nós temos que pensar, muitas vezes nós somos um pouco egoístas, não queremos sacrificar nossas próprias vontades, mas não se esqueça, meu querido, que todas as suas atitudes não refletem só em você, reflete nas pessoas que estão com você dentro da sua casa, nas pessoas que estão ao seu redor e principalmente nos seus filhos. Então, não seja egoísta em fazer as coisas pensando só em você. Ou eu ser egoísta pensando só em mim. Eu preciso me negar as minhas vontades para que eu agrade a Deus e eu consiga, da mesma maneira, abençoar também as pessoas que estão ao meu redor, assim como Abraão fez, né? Aleluias! Glória a Deus! Amém, gente? E aí, criançada? Que livro que relata a história de Abraão, hein? Vamos ver daqui a pouco quem respondeu aqui, quem acertou. Depois nós vamos estar dando os parabéns lá no Face para essa galera que aí estava atenta. Amém, gente? Então, olha, Abraão, mesmo ele tendo deixado tudo para trás, ele não deixou de ser abençoado. Ele foi um homem muito próspero, muito rico. Abraão teve, apesar de ele não ter visto todo o sucesso que a família dele ia alcançar, mas ele experimentou grandes coisas da parte do Senhor. Quando você assume essa posição de atender a voz de Deus, você não vai ficar decepcionado. Por mais dificuldades que ele passou na vida, ali para poder chegar ao fim da sua caminhada, ele foi um homem bem-sucedido. Ele foi um homem feliz. E aqueles que obedecem ao chamado do Senhor, eles são bem-aventurados, eles são felizes. Amém. Amém? Amém. Queridos, foi muito bom passar esse tempo aqui, a gente refletindo juntos, na nossa escola bíblica dinâmica. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de entender mais dentro da palavra, você pode também deixar no comentário para a gente poder estar trabalhando juntos na nossa escola bíblica dinâmica. Enquanto a gente não voltar, aí não sair dessa quarentena, né? Nós vamos estar trabalhando dessa forma. Quando a gente voltar, a escola bíblica vai estar aí reformulada. Nós temos aí o professor João Leandro com os adultos, a irmã Laura. Nós temos aí professor para adolescentes, né? Que é o Gabriel. As salas infantis. As salas infantis, que tem a Luana, tem a Janaína. Né? O pessoal tem aí trabalhado com afinco para que nós possamos produzir conteúdo de qualidade através da palavra do Senhor para abençoar as nossas famílias. Ok? Um abraço, Deus abençoe muito a sua vida, a nossa igreja, a nossa família ama muito você. Amém. Fica com Deus, um grande abraço. Vamos orar, né, para finalizar, né? Amém, vamos sim. Pastora, você ora por nós? Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz para as nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Pai, por essa palavra e o exemplo de Abraão que o Senhor nos deixou. Que nós consigamos sacrificar, Senhor, deixar para trás tudo aquilo que tem nos atrapalhado de viver aquilo que o Senhor realmente tem para nós. Amém. Visite cada um que está assistindo, cada um de nossos irmãos, que a presença do Senhor esteja sobre o lar de cada um
Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. Por isso, nos ajude a deixar tudo aquilo que atrapalha, Senhor. Amém, Senhor. Os teus sonhos serem realizados em nós. Nós te agradecemos por mais essa EBD em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais.